Bom dia. Davi, o menor da casa de Jessé, né? Jessé, seu pai, envia Davi a seus irmãos, né? Bom dia aí no Brasil, boa tarde aqui em Portugal. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos, e nos dias de Saul era homem já velho e adiantado em idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra, e eram os nomes de seus 3 filhos que se foram à guerra: Eliabe, primogênito, e o segundo, Abinadab, e o terceiro, Samá. Então, ali foram os 3 filhos de Jessé, os irmãos de Davi, para a guerra com Saul. Vê a ordem que Jessé dá para os filhos, né? Para Davi. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiam a Saul. Então, Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai, em Belém. Chegava-se, pois, os filisteus pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te para teus irmãos um êfode deste grão torrado e estes 10 pães, e corre e leva-os ao arraial a teus irmãos. Então Jessé preparava ali um socorro para Davi levar os seus irmãos que estavam na guerra, naquela guerra ali com Saul. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao capitão de 1000, e visitará os teus irmãos a ver se estão bem, e tomarás o seu punho. E estavam Saul e eles, e todos os homens de Israel no Vale do Carvalho, pelejando contra os filisteus, na guerra contra os filisteus. Davi, então, se levantou de madrugada pela manhã e deixou as ovelhas com um guarda e carregou-os. E partiu como Jessé. Boa tarde. Lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o exército saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. E os filisteus, e os israelitas e os filisteus se puseram em ordem fileira contra fileira, e Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Glória a Deus, né? Então, ali o pai dele mandou ele naquela guerra, os israelitas e os filisteus. Aí Jessé mandou, né, seu pai, ele ali com pão, queijo, né, para toda aquela guarda e seus irmãos, para que ele entrasse naquela peleja, né, que ele entregasse seus irmãos e voltasse, né? Mas veja que ocorreu. Ele não voltou, né? O gigante Golias insulta os israelitas. E estando ele ainda falando com eles, né, com seus irmãos, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o gigante, né? Filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu, né? Ficou só contemplando ele, né? Ele era grande estatura, só que quem estava com Davi era maior do que ele, né? Quem está com você, quem está comigo é maior do que o Golias, do que o gigante que nos confronta, nos afronta, né? Todos os dias, né? Muitas vezes vem nos afrontar na nossa casa, né? Para que sejamos maltratados e humilhados, mas Deus é conosco, né? Não esmoreça. Veja aqui é o posicionamento de Davi. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram diante dele e temiam grandemente, né? Quem tem Deus não teme gigante nenhum, Golias nenhum. Aleluia.
Essa mensagem hoje à tarde, né? Qual os de Golias que você está temendo, né? Quem é que você está tendo medo? Porque Deus está dizendo assim, olha, eu sou maior do que esse gigante, eu sou maior do que Golias. Eu sou o que sou, né? Glória a Deus. E dizia os homens de Israel, viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que o homem que feriu o rei o enriquecerá de grandes riquezas, lhe dará a sua filha e a fará livre a casa de seu pai em Israel. Então ali havia uma oferta para quem vencesse aquele gigante, né? Ia ganhar ali riqueza, né? E ainda mais a filha do rei, né? Que vencesse aquele gigante ali que estava afrontando os filisteus. E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra. Assim farão ao homem que o ferir, né? Os presentes que receberão as honras. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aquelas coisas, aqueles homens, acendeu-se a ira a Eliabe contra Davi e disse, por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então, o que o irmão o Eliabe falava era Satanás falando na boca dele, não era seu irmão, mas era o diabo falando na boca dele, porque ele estava dizendo assim, ó, diminuindo ele, né? Aquelas poucas ovelhas que tu toma conta, né, que tu é pastor, quem és tu para vir aqui, né, observar a batalha, né? Ver a peleja, quem és tu, né? Além de ser novo, és o menor, né, da casa do pai. Então disse Davi, que fiz eu agora? Porventura não há razão para isto? E desviou-se dele para o outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia de lado, as anunciar a Saul, que mandou tomá-lo, e Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Ele se posicionou e se ofereceu a ajudar Saul, né? Saul, teu servo, vai destruí-lo. E Davi disse, né? Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteus, né? Então não desfaleça teu coração, não desfaleça o meu coração nessa tarde, que Deus está a pelejar por nós contra esse Golias, esse gigante, esse filisteu, né? Esse filho do maligno que veio nos afrontar, veio tirar nossa paz. Porém Saul disse a Davi, contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra, desde a mocidade. Né? Saul, como Saul dissesse assim, olha, é impossível você vencer esse Golias, porque você, além de ser o menor da sua casa, ser novo, você não tem experiência de guerra, né? Mas cuja homem ou a mulher que Deus é com ele, todas as guerras são vencidas, todos os demônios, todas as potestades são derrotadas agora em nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, né? Assim como o Davi, né, venceu ali o Golias. Vamos ver aqui. Então, Saul estava ali a desanimar Davi, né? Então disse Davi a Saul, teu servo apacenta as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomavam uma ovelha do rebanho, eu saía após ele, e a feria e a livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-me mão da barba, e o feria e o matava. Aí Davi responde assim, olha, eu posso não ter experiência de guerra, mas o que eu travo ali com aquelas ovelhas é uma guerra. Aleluia, glória a Deus, né? Por conta dos lobos, né? Dos ursos do lobo, e ali ele lutava, né? E o matava. Então ele tinha experiência, né? Em defender o rebanho,
né? E ali Israel, para ele, era como um rebanho que ele tomava conta. Aleluia. Assim feriu o teu servo o leão como o urso. Assim será este circunciso filisteu com um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo, né? Então, todo aquele que se coloca como inimigo meu e teu, ele está afrontando o exército do Deus vivo. Ele já é derrotado por si próprio, né? É uma guerra que Satanás só tem um trabalho de se levantar e outro de cair, né? São dois trabalhos, um de se levantar, de passar vergonha e cair. Porque aquele que se levanta contra, aleluia, o povo de Deus, é derrota certa, né? Aqui, porque afrontou o exército do Deus vivo, né? Quem me afronta está afrontando não a mim, ao exército do Deus vivo. Então vai ter com ele, bata de frente com ele, né? Se você tem força para bater de frente com Deus, né? Vivo, o exército dele, então bata de frente, né? Seus inimigos batam de frente. Mas aqui, ó, disse Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Mas toda aquela armadura que o homem estava colocando na vida de Davi, né, no corpo dele, para nada servia. Vê o que ele vai fazer, ele vai tirar tudo. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar, por isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, aquela armadura toda, né, de sobre si, que estava o impedimento dele caminhar. E Davi tirou aquilo tudo de si e tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 seixos de ribeiro e pôs-lo no alfoz de pasto que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e aproximando-se do filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que lhe levava o escudo ia adiante dele. Então ele tinha só uma foz e 5 pedrinhas, né? E nem vai precisar usar todas as pedrinhas, eles com apenas uma, no nome do Senhor dos Exércitos, ele derrubou o gigante, né? Então é no nome do Senhor dos Exércitos que você vai derrubar esse gigante que se levantou contra a sua vida, contra as suas finanças, contra seu esposo, sua casa, sua família, né? Então vamos consagrar nessa tarde nossos filhos, né? Diante do Senhor. Eu consagro minhas filhas, meus netos, meu genro, Lucas, né? Diante do Senhor, para que o Senhor peleje por nós e vença nossas guerras nos dias de hoje, né? Davi encontra com o gigante e mata. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu um cão, para tu vires a mim com paujo? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Mas não adiantou, porque os deuses dele era Deus de Baal, não era Deus de verdade. Então não adianta nem ninguém, nem um inimigo meu se levantar contra mim e me amaldiçoar, porque não pega a maldição de ímpio na minha vida, dos meus inimigos, porque Deus é comigo e com você nessa tarde. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Né? Quantas vezes o inimigo só deseja nos matar, né? O único desejo do coração é que eu e você não exista mais, para parar de atrapalhar os planos malignos dele. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança, e com escudo, porém eu venho a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Eu venho nessa tarde diante do inferno, em nome do Senhor dos Exércitos, e declaro como profeta de Deus: está derrotado diante de mim esse gigante, esse Golias que se levantou contra a minha casa e a minha vida e a minha paz. Né? Em nome do Senhor dos Exércitos,
está ligado na terra a derrota desse gigante e ligado no céu a derrota desse gigante. O Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te e retirarei-te a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e ele vos entregará a nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com uma funda lá atirou e feriu o filisteu na testa, em nome do Senhor dos Exércitos, né, do Deus vivo. E a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Ele o destruiu apenas com a pedra, porque tudo aquilo que você fala, faz uma oração, né, ao Senhor dos Exércitos, ao Deus vivo de Israel. Todo aquele que estiver lutando contra ti é derrotado. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. E por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu e o matou e lhe cortou a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus até chegar ao vale e até as portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saaraia até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus, despojaram os seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e o trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse Abner, o capitão dos exércitos: de quem é filho este moço? Abner. E disse Abner: vive a tua alma, ó rei, que não sei, né? Então ele não sabia que ele era filho de Jessé. Glória a Deus. Disse então o rei, pergunta, pois quem é filho este moço? Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou e trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: de quem és filho, jovem? E Davi disse-lhe: filho do teu servo Jessé Belemita. Glória a Deus. E ali nasce, né, a amizade de Jonas para com Davi. Então aqui eu mostrei, né, o princípio, o que é que fazia Davi ali naquele campo, pastoreando ovelhas, né? Foi afrontado pelos seus irmãos, né? O que ele estava fazendo ali, que ele tinha vindo ver a batalha, mas foi seu pai que mandou levar alimento para eles e ver como eles estavam. E ali Davi, encontrando aquele gigante, afrontando, colocando medo em todos, ele ali o exterminou, matou, né? Recebeu a afronta dele e disse: olha, eu vou, em nome do Deus vivo, em nome do Deus, vamos ver aqui que ele em nome do Senhor de Israel, a quem tem afrontado, né? Hoje mesmo o Senhor te entregará em minha mão, o Deus dos exércitos de Israel, o Deus vivo, né? Dos exércitos de Israel, glória a Deus. Né? Foi até aqui. Não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube, né? Aperta aí no gostei, deixa um comentário, aperta no sininho, para que toda vez que sair um vídeo novo você ser informado. Muito obrigado. E a paz do Senhor para todo o povo de Deus.